Louvado seja Deus, meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós iremos fazer uma reflexão aqui na palavra do Senhor e eu desejo do meu coração é que a família 51 esteja bem, esteja todo mundo com saúde, estejam na oração, estejam na palavra do Senhor Jesus, clamando o nome do Senhor Jesus em comunhão com o céu. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu quero nesta noite trazer uma reflexão da Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, no capítulo de número 5, versículos 21 em diante. É um texto bem conhecido nosso. Gênesis 5, 21 em diante. Diz assim a palavra: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus irmãos queridos, eu quero deixar um tema para nós nesta noite. E o tema é bem sugestivo: andando com Deus em dias difíceis. Andando com Deus em dias difíceis. Rapidamente, nós precisamos entender que Enoque, ele é uma tipologia da igreja arrebatada ao céu. Por que Enoque é uma tipologia da igreja? Porque Enoque foi transladado ao céu antes do dilúvio, assim como a igreja será arrebatada ao céu antes da grande tribulação. Então, ele é uma tipologia da igreja. Mas, volte a Bíblia comigo e medite comigo nesses versículos da palavra do Senhor. Andando com Deus em dias difíceis. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós vamos observar, meus irmãos queridos, que Enoque, a partir de 65 anos de idade, ele começa a andar com Deus. A Bíblia vai dizer que ele teve filhos e filhas, e é interessante que a partir daí, esse homem então começa a andar com Deus. Nós precisamos entender que Enoque entendeu, primeiro, que ele precisava andar com Deus. Segundo, que ele precisava andar com Deus para deixar um legado de fé, de obediência para seus filhos. E isso é muito interessante. Esse homem que ele começa a andar com Deus, e ele vai nos dar alguns exemplos muito interessantes. O homem andando com Deus. Olha que coisa interessante, meus irmãos queridos. Para andar, você e eu, para nós andarmos com alguém, precisamos no mínimo conhecer. E o que é interessante é que Enoque andou 300 anos com Deus. Então nós podemos afirmar que Enoque tinha intimidade com Deus. Ele tinha conhecimento de Deus. Andar 300 anos com Deus é porque ele tinha conhecimento, é porque ele tinha intimidade com Deus. É porque Enoque se separou do mundo pecaminoso que ele vivia para andar com Deus. E é interessante, meus irmãos queridos, porque nós vamos observar alguns significados
do que era Enoque andando com Deus. Pastor, o que significa andar com Deus? É muito fácil de entender. Andar com Deus é Deus vai ditando as ordens, Deus vai mandando e eu e você vamos obedecendo. Então era assim que Enoque vivia. Deus ia dando as ordens e ele ia então obedecendo a Deus. Andar com Deus é isso, meus irmãos queridos. É Deus dar ordem e eu obedecer. É Deus indo na frente e nós seguindo a Deus. Isso é andar com Deus. E andar 300 anos com Deus era ter intimidade com Deus, era ter comunhão com Deus, era ter prazer de obedecer a Deus. E esse homem de Deus, ele vai nos ensinar, meus irmãos, que ele tinha tudo isso. Ele era um homem separado no meio da sua geração perversa. Ele foi um homem exemplo para aquela geração dos seus dias, exemplo que mesmo no meio de uma geração perversa e pecaminosa, é possível, o homem que quer, é possível ele andar com Deus. Enoque, a Bíblia vai dizer que ele agradou a Deus. É por isso que ele está lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, versículo 5. A Bíblia vai dizer que ele andou com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele alcançou testemunho. Pela fé ele foi transladado ao céu de glórias. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, meus irmãos queridos, esse personagem, ele vai nos ensinar mais algumas lições interessantes para nós aprendermos nesta noite. Por exemplo, Judas, versículo 14 e 15, a Bíblia vai nos ensinar que Enoque, ele testemunhava de Deus. Observe só, ele andava com Deus e ele testemunhava de Deus. Ele era testemunha de Deus, da justiça de Deus. Eu vou repetir, Judas, versículo 14 e o versículo de número 15. Então Enoque andou com Deus, Enoque tinha fé em Deus, Enoque agradou a Deus, Enoque foi trasladado ao céu, Enoque foi testemunha de Deus na terra, no meio da sua geração. Mas uma coisa curiosa, depois o irmão, a irmã, faz aí a soma rapidinho de 300 vezes 365 dias e veja lá quantos mil dias Enoque andou com Deus. Porque afinal de contas, meus irmãos queridos, andar com Deus é um privilégio, andar com Deus é uma coisa gloriosa, andar com Deus é nós termos a certeza que nós estamos no centro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. E só pode andar com Deus quem é separado para Deus, quem é santo, quem é transformado. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. A partir dos seus 65 anos, Enoque tem um encontro com Deus e ele é transformado por Deus e ele então passa 300 anos na terra agradando a Deus, a ponto de Deus olhar lá do alto e dizer assim: Enoque, eu me agradei de ti. Enoque, tu alcançou testemunho de fé. Então, vem para cá, vem morar aqui no céu. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. É importante, meus irmãos queridos, e eu diria é indispensável nós termos essa certeza que nós estamos andando com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Agora, igreja querida, uma coisa interessante. Enoque não tinha um templo para congregar. Olha que coisa interessante. Nós estamos andando aí para 2 meses sem congregarmos, sem estarmos no templo congregando. E Enoque
passou 300 anos andando com Deus e ele não tinha uma igreja, um templo para congregar, mas ele não desviou, ele não esfriou na sua fé, ele não desistiu de andar com Deus. Então, igreja querida, nós estamos esses dias sem congregar, sem ir à casa de Deus, mas isso não nos serve para dizer: eu abandonei a fé, eu não vou mais à igreja. Negativo, Enoque não tinha um templo, mas ele andou com Deus 300 anos, mais de 100 mil dias andando com Deus. Uma outra curiosidade, meus irmãos queridos, é que Enoque não tinha uma Bíblia para ler, mas isso não lhe impediu de andar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. A terceira curiosidade, meus irmãos queridos, é que Enoque não tinha um pastor para cuidar da sua alma, um homem para lhe pastorear, mas isso não impediu ele de andar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Pastor, nós não estamos indo aos cultos domingo, mas isso não nos impede de nós deixarmos o Senhor. Nós não estamos nos cultos de doutrina, mas isso não nos impede de deixar de adorar o Senhor, de servir ao Senhor Jesus. Sabe, querida igreja, te fortalece. É você e Deus. É você, a sua família e Deus. É você e a palavra. E graças a Deus que você tem aí a palavra. Graças a Deus que você tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, para te consolar, para te orientar. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Uma outra coisa interessante, meus irmãos queridos. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, agradou a Deus. E depois, parafraseando aqui um pouquinho, a sua família, os seus vizinhos, o seu povo, seus contemporâneos, procuraram Enoque e não encontraram, porque Deus tinha levado para a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Um dia o teu vizinho vai te procurar também, mas não vai te encontrar, porque um dia a igreja deixará esse chão aqui, um dia a igreja deixará este mundo, um dia a igreja estará subindo ao céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Enoque, eu vou repetir, ele foi um exemplo para a sua geração, para os seus contemporâneos. Ele deixou testemunho de um homem que andava com Deus e andou 300 anos com Deus, sem deixar a fé, sem desviar, enfrentando as dificuldades da sua geração, mas ele alcançou testemunho. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Para os irmãos não esquecerem, Enoque andou com Deus, Enoque creu em Deus, Enoque agradou a Deus e Enoque foi morar com Deus para sempre. Guarda esta palavra no teu coração. Ande com Deus. Não coloque nenhum obstáculo para você deixar de caminhar com Deus. Lembre-se, não sei quando é que nós iremos voltar ao templo, mas isso não vai servir de obstáculo para você e eu, para nós continuarmos andando com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Que Deus continue abençoando a família 51, guardando, dando saúde e livrando toda a família 51 de todo mal. Deus te abençoe, Deus te guarde. Ande com Deus. Aproveite esses dias e aumente a tua intimidade com Deus. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos.